Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Radar, um horário bem atípico, 23 horas e 17 minutos, do dia 6/7 de 2018. O Brasil eliminado pela Bélgica em um grande jogo. E eu estava em São Paulo assistindo cinema com a minha família, no shopping Santa Cruz, perto de onde eu tenho um empreendimento comercial. E voltei aqui para o litoral, estou em Maresias, cheguei há pouco tempo, estava colocando os comentários do YouTube aí em dia, fazendo algumas tarefas e muito feliz por poder oferecer os estudos aqui para vocês, só que triste pela eliminação do Brasil. Eu adoro futebol, meu filho jogou nas categorias de base do Corinthians, inclusive, alguns sabem. Estava otimista, achei que o Brasil faria a semifinal com a França e depois a final com a Inglaterra. Mas entendia que hoje era praticamente a final da Copa na minha leitura, então acredito que a Bélgica seja campeã mundial. Um grande jogo, né? E cá aqui estou para oferecer-lhes aí os estudos que possam ser úteis aí durante esse feriado, uma vez que segunda não tem pregão, 9 de julho em São Paulo. Convido a todos para se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e deixarem o like, é um pedido que eu faço. Isso melhora o nosso posicionamento no ranking e fortalece nossa missão. Para quem quiser ter o contato comigo no período da manhã, eu distribuo o informe cenário, é só colocar o nome e e-mail aqui na capa, né, na primeira página do site da Top Traders, ok? E eu estou oferecendo também o treinamento gratuito Seja Bem-vindo à Bolsa. Ele era um treinamento pago que eu fiz entre 2007 e 2012, eu tive aproximadamente 3 mil alunos. Fazia durante a semana quando eu permanecia na cidade de um treinamento para o outro. E ele é gratuito, eu acho que pode ser útil para investidores iniciantes e também de nível intermediário. Mas se for um grande trader, for avançado e quiser fazer também, alguma coisa ou outra ali pode ser útil e agregador. Ok, pessoal, vamos aos estudos. Eu tenho aqui as criptomoedas na tela. Tivemos queda e vamos ver o que os gráficos têm aí para nos dizerem. Ok? Eu hoje acho que o jogo do Brasil, enquanto carrega aqui, é que nem na bolsa, né, pessoal? Tem analistas, tem gestores, tem traders, tem investidores que quando tá tudo no bar de brigadeiro, né, eles operam bem, são super entendidos, conseguem fluir ali na hora da turbulência, a coisa muda, né? Então hoje alguns jogadores durante a turbulência se destacaram, por exemplo, Douglas Costa, Renato Augusto, jogou muito bem o Fagner, jogou muito bem na minha opinião também, né? O Miranda, o Thiago Silva. E alguns jogadores sentiram, eu não vou citar nomes aqui. Alguns se esconderam, como acontece muito no mercado, não é? E alguns simplesmente sentiram o baque mesmo e aí se encolhem, né? Só faltam ali, se a mãe estiver por perto ali, corre, vai para baixo da saia da mãe. Faltou pouco para isso. Então eu vejo esse tipo de situação muito parecida com o mercado, né? Aquele trader, investidor, analista, gestor que vai para o pau mesmo, né? Ele mantém o equilíbrio nesse momento. Aqueles que se escondem, né? Dizendo que é melhor ficar de fora e tal. E tem aqueles que realmente vão para o pau, né? Mas aí, infelizmente, não foi suficiente para o Brasil vencer, mas é um esporte e que vença o melhor. Mas é uma baita de uma decepção, sem ser hipócritas, né? Pessoal, o Bitcoin, se a gente for ver aqui a movimentação durante a semana, né? É uma movimentação lateral, né? A gente está fazendo de sexta para sexta, como é comum aqui. Então vamos falar do dia 29 para cá, né? Então aqui está o dia... na verdade, se a gente for pegar o dia 29, foi alta, porque o último negócio foi a 6.208 e está 6.586. O Bitcoin está com cara de alta, né? Ele aparentemente aqui está fazendo um ombro cabeça a ombro invertido em uma região de suporte anterior, marcada em abril do ano passado. Então eu acho que é uma situação que favorece
a ponta compradora. Aí falando aqui do Bitcoin Cash, a gente vê alguma coisa parecida, também um ombro, cabeça, ombro invertido, mas não tem a força do Bitcoin. Se eu tivesse, por exemplo, isolado, eu estou ali uma batalha de traders, por exemplo, e eu olho só o Bitcoin Cash, eu não compro, né? Mas se eu olhasse só o Bitcoin, eu compraria, ou iniciaria um processo gradativo de compra. Agora, pode ser que o Bitcoin Cash tenha um oco invertido, mas ele esteja fazendo um mastro bandeira também. É uma hipótese, mas ele não tem um sinal mais forte na ponta compradora. Já o Ethereum, nós temos aqui o Ether, ele está algo intermediário entre o Bitcoin e o Bitcoin Cash, porque ele está abaixo da média. Eu acho que eu vou até tirar essa reta aqui. Ele está abaixo da média de 21, só que ele tem um ombro, cabeça, ombro invertido mais definido e ele está acima desse fundo anterior aqui, que é o $450, né? E tem algo que também parece um mastro bandeira. Então, enfim, no frigir dos ovos, eu acho que a compra sorrateiramente ela está adquirindo moedas digitais. No caso do Ripple, a gente tem um suporte forte aqui nos 45, 46 centavos. O mercado cá está, né? Veja, na semana do dia 29 para cá, teve alta, né? Inclusive teve um martelo aqui no dia 29 e parece aí armar uma situação ascendente, né? Então, é um misto de um oco invertido com um mastro bandeira, alguma coisa do gênero. Aproveitando que nós estamos aqui já com o TradingView aberto, temos aqui o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal. Nós temos um sinal forte de fundo, na minha visão. Hoje subiu 2,76, é um sinal forte porque ele foi montado sobre uma região de duplo suporte, né? Tanto um suporte montado em novembro como outro montado depois em maio. E na semana passada nós tivemos um sinal, isso aqui é gráfico semanal, que é um martelo. É importante que a mínima do martelo se destacou de todos os outros candles anteriores, inclusive este aqui, esse Monster Candle, digamos assim. E pessoal, além do martelo ter sido acionado de forma pujante, de forma franca, houve um gap fechado no semanal. Na verdade ele já estava fechado, né? E teve uma Marobuzu no semanal, é um sinal forte, né? Então é algo que me chama a atenção. Existe sim uma simetria que parece aí ser um ombro, cabeça a ombro invertido. E na semana, se a gente pegar o dia 29 para cá, tinha ocorrido um fechamento a 32,05 e agora a 33,18. Então, eu acredito que essa alta vá além, né? Segunda-feira mesmo, né? Feriado aqui no Brasil e nos Estados Unidos não. E que nós podemos ter até uma reversão, né? Tem essa possibilidade sim. E aí falando do petróleo negociado em Nova York, o crude oil, aqui na tela, que é o WTI. Petróleo é tendência de alta, né? Hoje ele chegou a trabalhar em queda durante uma parte do dia. E ele tem feito o cenário que é mais provável nesse caso, pessoal. Nós temos um topo a 72,88. Ele veio um pouco abaixo, aí a sombra inferior está aí na tela e coisa e tal. É uma típica correção no tempo, né? O mercado acredita que ele toque as médias nos próximos pregões, seja por uma correção um pouquinho mais aguda, porque a média vai subindo. Daqui a pouco essa média está aqui no 71,50, no intraday ele toca. Hoje bateu, por exemplo, 72,17, de repente a média sobe um pouco mais. Mas é normal, depois de uma puxada dessa, uma correção no tempo mostra que inclusive o WTI está forte. Aí eu vou falar um pouco aqui dos fechamentos na Ásia e Europa. Hoje a gente teve praticamente um mundo verde, né? Vai ser até o meu título do radar. Depois que eu gravo, eu faço a edição. Eu mesmo faço a edição e distribuo para a base também.
minha equipe faz as artes e tal, mas esse trabalho eu faço. E o título vai ser Mundo Verde, porque além de... só a Bolsa de Taiwan que fechou em leve queda, da Suécia, enfim, mas as bolsas importantes em alta. E no caso da Bolsa de Xangai, a Bolsa de Xangai está pelejando, como dizem os meus parentes aí do interior de São Paulo, e o pessoal do interior de Pernambuco, que é da onde veio a família do meu pai, inclusive alguns parentes voltaram para lá para morar, alguns tios mais velhos e tal, peleando, né? Então a briga aqui para formar um fundo, mas não consegue formar. Novamente nós temos um sinal de fundo. A semana foi baixista, né? Houve um martelo, ele não foi acionado e nós temos um outro. Uma hora pode ser que seja aí dentro de uma movimentação baixista. No caso do índice DAX, a gente tem um desenho parecido com a Vale, que a gente está cansado de saber, né? Daqui a pouco vocês vão falar que nem minha filha aí, dizer que eu já falei, mas não é todo mundo que viu os estudos e é sempre bom reforçar. Nós temos aqui no índice DAX um desenho parecido com a Vale. Como teve aqui um gap no caso de fuga, a gente entende que a figura se completa na boca do gap. No dia 29, o mercado tinha fechado mais ou menos aqui, ó, 12.300 pontos, e agora fechou a semana perto de 12.500. Isso é bom, só que o ponto alto é o eixo do topo duplo na região de 12.550, tem que romper aqui para anular a figura e continuar alta. Eu acho que isso pode acontecer porque nós temos um gap aqui, ele tem chances de atrair os preços. Ok, então vimos as criptomoedas, Xangai, DAX, petróleo, WZ. Vamos agora às bolsas americanas. Vocês gostam sempre que eu coloque esse resumo do Yahoo Finance. Alta generalizada, S&P 0,85 de alta, Dow Jones 0,41, Nasdaq 1,34. Perfeito. Então vamos aos gráficos, né? Começando pelo Dow Jones, que são as 30 maiores empresas do setor industrial. E eu falo aqui, pessoal, de uma noite fria aqui em Maresias. Maresias, para quem não sabe, fica no litoral norte de São Paulo, perto de Ilhabela. Ok? Eu não estou morando mais aqui, eu estou morando em São Paulo, mas está em reforma aqui e eu venho. Mas amanhã eu já vou para São Paulo de novo, porque nós temos um compromisso à noite, depois temos um aniversário no domingo e tal. Aí segunda-feira eu volto para cá de novo, e aí à noite ou na terça de manhã eu volto para São Paulo. Sempre muito disposto aí, cumprindo os meus deveres familiares, pessoais e profissionais. Ou procurando fazê-lo da melhor forma. No caso do Dow Jones, se a gente pegar aqui o dia 29, que foi a sexta-feira, 24.271, 24.456. Foi uma semana altista. É uma figura que inspira cautela, porque a gente pode estar diante de um mastro-bandeira sim. Um mastro-bandeira, a bandeira mais em formato de flâmula, é um padrão admissível. E a média foi testada. Hoje um pregão altista. Inspira cautela porque tem uma LTA e o mercado pode querer testar essa LTA, mas pelo jeito vai para cima. Mas tem que ter cautela. E não significa necessariamente se lá corrigir mais um pouco ou até acionar esse padrão, que eu acho muito difícil acionar esse mastro-bandeira, que o mercado aqui no Brasil vai cair. Eu acho que o mercado lá vai subir também. É a minha visão. Por quê? Porque se você olhar, por exemplo, o S&P, o sinal já é francamente altista, né? Você pega aqui, por exemplo, o dia 29, né? 2.718, agora 2.759. E o candle de hoje muito forte, deixando as médias para trás e fechando esse gap aqui. Então, no caso dessa inspira cuidado, inspira. Nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro possível. Mas como eu falava com o aluno hoje,
A frustração desse padrão pode levar a um movimento de compra, mas tem que ficar esperto. Tem uma figura de queda tanto no Dow Jones, um mastro bandeira ali, mais uma flâmula, como também no S&P, algo que inspira a atenção. No caso do... Ver aqui no Dow Jones, né? No caso do índice de tecnologia Nasdaq, já não tem figura de queda nenhuma. Né? Você tem aqui simplesmente o mercado respeitando o topo anterior. Uma barra importante, uma Robuzu, ela é quase sempre duplicada, foi duplicada, ó. Se você pegar aqui pelos, né, eu pego aqui 2 espaços aqui no gráfico, 2 espaços e meio, né? Você pega aqui, ela foi duplicada inclusive hoje, fechou o gap que atraiu os preços e não tem nenhuma figura de queda, né? O fato do mercado ter rompido a antiga máxima histórica aqui em 7637 é importante, uma Robuzu, então imagina que você jogue Nasdaq, S&P e Dow Jones no liquidificador ali e faça um bolo, esse bolo é de alta, digamos assim. E eu sempre olho os três procurando trabalhar com uma média entre eles, o que fez a gente acertar todos os movimentos das bolsas americanas esse ano. Ok? Então é isso aí. Falando um pouco do... Vamos ver aqui se está atualizado para a gente ver o que os estrangeiros fizeram no índice futuro. Né? Começaram... na verdade a de hoje não está atualizada, mas de ontem sim. Eles começaram a semana comprados em 113,972, amanheceram essa sexta-feira com mais 119,145, o saldo de hoje não saiu, mas uma semana com baixo volume, inclusive. Falando um pouco aqui da participação dos investidores, que é aquela... Na verdade, a gente só vai ter dos dias 2 e 3, né, pessoal? Porque tem delay, né? Tem delay, então nós temos aí os 2 dias, né? O que os estrangeiros fizeram nos dias 2, porque tem delay. Na verdade, deveria ter saído dia 4 também, mas não saiu. Né? Geralmente a gente pega aqui quando a gente vai fazer só do dia anterior que não tem, enfim, mas não tem no dia 4, vamos ver o que os estrangeiros fizeram nos dias 2 e 3, ó. Estão praticamente de lado, né? 9 bilhões 721 milhões 295 na compra, né? E na venda 9.803 164. Então eles estão muito levemente vendidos, mas eu não duvido, só que eu acho que eu tenho essas informações aqui, ó. Quer ver o que eles fizeram tanto no dia... Deixa eu ver aqui, vou procurar. Tanto no dia 3 eu tenho. Ó, no dia 3 eles ficaram positivos em 87,2 milhões. Certo? E no dia 4 compraram 58 milhões. Então, aos pouquinhos ali eles estão comprando. Ok? Então, podemos dizer que eles estão fazendo essa conta aqui, que eles estão levemente comprados. Se a gente somar os 2 saldos que eu falei, é essa conta que a gente tinha feito aqui. O que é importante, venderam quase 10 bi no mês de junho, né? Ó, vamos dar uma olhada aqui no mês de junho, ó, do dia 1º ao dia 29, para vocês verem aqui. Então, para começar a subir, tem que equilibrar as forças de novo, mas foi uma semana bem altista. Só que assim, é interessante falar que foi altista sem participação estrangeira, né? Então... Ó, quase 10 bi mesmo, ó. 259 bilhões 383 milhões 318 mil na compra. Vamos fazer a conta, né? 259 383 318 na compra menos na venda, né? 278 011
517. Não, fiz alguma coisa errada aqui. 259, 383, 318, 278, né? É isso daí. Não, mas tem alguma coisa. Não, eu tô fazendo. Eu tô olhando o mercado de opções que viagem aqui, ó. Na verdade, é uma conta maluca aqui. Porque tem aqui o que eles fizeram à vista, termo, opções e outros, né? Então tá somando toda a participação deles aqui. Então. Só que não tem o saldo, não dá pra fazer a conta que eu queria. Putz, que viagem aqui. Mas enfim. Tem de todos os players, mas eles ficaram vendidos em. Eu tinha até esse dado aqui. Eu tinha passado para vocês no outro programa, ficaram vendidos em quase em 10 bi. Sendo mais objetivo aí. Ok? E começaram o mês tão levemente comprados sem contar o saldo de hoje. Então, vamos aos estudos aqui do Ibov. Ver o que eles fizeram na semana. O que o mercado fez na semana, na verdade. Então, no dia 29 nós fechamos a 72.760, hoje 75 mil pontos, né? Mais de 3% de alta, isso é muito bom. Pivô de alta rompido a 72.620, médias cruzadas para cima. Perceba que desde o início da queda, pessoal, as médias não se cruzavam para cima. O mercado se sustentou acima das médias. Então essa semelhança que eu vejo entre o padrão de dezembro e esse padrão atual, ele tem se materializado mesmo sem os estrangeiros comprarem. Isso é importante, eles não entraram na compra ainda. Concordo se alguém argumentar que tem baixo volume, mas é época de Copa, tal, esses feriados, tal. E no semanal nós tivemos a região de 72.620 rompida, acionando um candle de fundo no semanal, que é da semana retrasada, né? Então isso é muito importante. Eu acredito em mais pelo menos um bom número de pregões em alta. Assim. Eu não acredito que, por exemplo, eu acho que pode ter até correções no caminho, mas eu não vejo, por exemplo, o mercado abaixo aqui, o mercado, por exemplo, fazer qualquer tipo de movimento antes de testar 79 mil pontos. Eu acho que ele pode esticar até os 79.690, que é esse fundo. Por isso que eu fiz aquele desafio, te vejo no 80 mil pontos, quando o mercado estava aqui embaixo, perto de 70 mil. Ok? Falando um pouco do BOVA11, que é extremamente técnico, né? Nós temos aí praticamente um triângulo simétrico aí rompido, né? E vida que segue, né? Tá subindo, tem amplo espaço para subir. O gap ainda não foi fechado. Eu vejo o BOVA11 pelo menos no 76. Agora, quando? É aquela minha teoria, né? A gente fez uma conta aí e provavelmente lá pelo dia 18, 19 de julho, que eu acho que o mercado poderia buscar os 80 mil pontos. Então teria 4 pregões na semana que vem, mais uns 4 pregões na outra. Então, uns 8 pregões para atingir esse patamar. É a minha opinião, vamos ver, né? E nós temos aqui o índice futuro. Os compradores venceram mais uma semana, né? O mercado tinha fechado 72.805 na sexta-feira passada, fechando 75.600, né? Então, fazendo uma conta rápida, 75.600 menos 72.805, a gente tem 2.795 pontos a favor da compra. E eu acho que tem mais espaço para subir. O mercado tem um ponto muito forte aqui, que é o 75.515, que é este fundo aqui que gerou o repique depois da forte queda. Acima desse patamar, eu acho que a gente teria como alvo 79.685, eu vou marcar no gráfico aqui. Então, eu acho que seria um alvo natural, e eu acho que seria atingido mais ou menos ali entre o dia 18 e 19 também, que é mais ou menos... Né, o mercado ele pode ir um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas é aquela história do desafio dos 80 mil pontos.
Eu acho que vai ser nessa semana citada aí. Não na semana que vem, na outra. Ok? Então temos um pivô de alta acima de 73,180, o mercado acima de 73,830, que foi a mínima daquela congestão, daquele movimento de consolidação que nós vimos no final do ano. Médias cruzadas para cima, isso não ocorria desde o início da queda. Da queda mesmo, né? Não no movimento lateral com viés baixista. Temos o pivô, o mercado sustentou, ele rompeu as médias e se sustentou, as utilizando como piso, como suporte. E no intraday nós temos um mercado manhoso ali cozinhando o galo. Tem muita gente vendida ainda. Lembrando que nós estamos comprados, né, para ficar bem claro, para não ficar em cima do muro. E o mercado está escalando, está subindo a ladeira aqui, tem espaço. É uma configuração que favorece a ponta compradora. Falando aí do dólar, uma surpresa hoje. Payroll é payroll, né, pessoal? Nós tivemos o relatório de emprego norte-americano. E sempre impacta no dólar, por um lado ou por outro. O volume do dólar foi muito bom, por ser uma sexta-feira, dia de jogo, com baixa liquidez. E nós temos aqui um sinal de topo, né? Então quem está vendido aí está desesperado, quem de repente, sei lá, tem dívida em dólar, vai viajar, tal, pode ter um fio de esperança, não sei se dura muito, mas assim, é um marobuzu, forma com candle de ontem uma pinça de topo, perde o topinho anterior em 3.931, né? Chegou a bater 3.963, faltou pouco para os 4.000 pontos aqui, aos R$4. E aquela, o dólar, né? Para quem esperava um sinal, tem um sinal, mas lembrando que o dólar tá parecendo o Lukaku, aquele atacante da Bélgica ali, derruba até... Hoje saiu correndo lá no contra-ataque e ninguém conseguia derrubar, então... É a mesma coisa de você colocar a perna ali para derrubar o Lukaku, né? Tentar vender dólar é arriscado, mas tem que chegar junto ali e tentar pelo menos. Então quem esperava um sinal, tem o sinal. Ok? Então é isso aí. Falando de destaques do dia. Putz, que legal. Destaques do dia. Eu não tenho aqui o... Putz, vamos dar uma olhada na Embraer. O cartezinha não tá com as percentagens ali. O que a Embraer fez hoje? Lembra que eu comentei com vocês, pessoal, que eu não compraria a Embraer ontem? Eu esperaria ela mergulhar de novo hoje para ir comprar. Eu acho que fez sentido. Onde que ela mergulhou? Suporte, ó. Região de 21,50, que foi fundo aqui em meados de maio, depois no final de maio. Hoje eu teria comprado perto dessa região aqui. Tanto que ela veio no suporte imediato, que é o mais natural que o ativo pode fazer. Chegou a bater 21,58. Ela deixou sombra inferior e fechou acima da LTA. Então, é um sinal interessante. Por exemplo, hoje eu teria comprado. Lembra que eu falei, ó, deixa cair mais um pouco o mercado judiado do papel. Aí você compra descontado. De repente, quem seguiu essa leitura, essa estratégia, está até com leve lucro, né? Então, foi o destaque aí do dia. Putz, eu vou falar de Eletrobras. Vou falar de Elet 6. Eu acho que faz sentido. Foi um dos destaques da semana, muita notícia. Você vê como o papel é maluco, né? Ela fez um rompimento. Fez aqui um gap talvez de fuga. Rompeu essa LTB que ela vinha sentindo já há muito tempo, né? Desde... Ela guia os preços desde fevereiro. Aí ontem eu até comentava que ela fez uma nuvem negra e aí hoje corrigiu, respeitou as médias. É um ativo complexo. Ela pode estar tentando desenhar isso aqui, pessoal. É possível, né? De repente um ombro, não um pivô de alta, né? É uma hipótese, né? Respeitou médias e tal. Agora, se ela fechar esse gap aqui, não vai ser uma grande surpresa a 15,39. Pode até gerar compra aqui se descer. Então seriam os meus destaques aí do dia. Então antes de fazer Petro Vale Bancos, eu vou falar dos pedidos do YouTube.
Lembrando que segunda-feira não tem programa, não tem nada. Hoje eu vou falar de Fleury, CEMIG, Smiles, Azul e Gol. Na terça-feira eu vou falar de a Tietê, né? Tiet 11. Petro 3, o GPA 3, FESA 4 e Rapt 4. Ok? Então vamos aos ativos de hoje. Fleury aí na tela. FLRY3. Lembrando que quando eu tô aqui em São Paulo, eu sempre passo ali perto da estrutura que Laboratórios Fleury tem ali na Conceição. Fleury é uma ação de guarda, né, de ótima qualidade. É um papel difícil de trabalhar, exige paciência, não é o meu perfil. É o perfil da Ambev, por exemplo, e tal. E tem uma situação aqui simétrica que favorece a compra. Quem está comprado, eu acho que pode ficar relativamente tranquilo. É um papel de fluxo, se o mercado tiver comprador, ela deve subir. Agora, ela pode sim acelerar a compra no rompimento dessa LTB, inclusive tem uma figura que parece aqui um ombro cabeça-ombro invertido. Então, papel não é meu perfil, mas entre uma compra e uma venda, sem dúvida nenhuma eu compraria. Agora, professor, seria um papel extra que você compraria nesse momento, tal? De repente, você tem 10 papéis na carteira, poderia ter 12 ou 13, não, eu teria outras prioridades. Mas sei lá, se eu fosse comprar 20 ativos, eu acho que ela estaria entre os 20 ou talvez os 25 ativos se eu tivesse uma carteira mais robusta. Ok? Falando de CEMIG, a CEMIG é um papel custoso, né, como diz lá em Minas Gerais, mas ela tem um movimento importante, ó, saiu de 6,50, foi a 7,73, né? E ela parece que tem uma simetria aqui favorável à compra. Então é a mesma coisa de Fleury, não está entre as minhas preferências, assim, mas ela está no movimento, né, entre essa região de 8 com alguma coisa, aqui os R$6 há algum tempo. Se ela romper, a gente vai ter algo novo, mas aí você vai estar atrasado. Então é uma ação que entra, eu acho que no setor elétrico tem coisa melhor, mas entre a compra e a venda eu compraria, mas pelo menos o 8,36 ela pode vir testar, porque esse daqui seria um alvo imediato. Principalmente se ela corrigir para se aproximar da média, que eu acho que seria oportunidade. Né? E aí falando de Smiles depois do Azul e Gol. Pô, Smiles, Azul e Gol, né? E não foi a mesma pessoa que pediu. Smiles é uma situação que eu acho interessante. Ela tem uma espécie aqui de triângulo ascendente. Tá trabalhando aqui em torno das médias, né? Respeitando, então uma situação que eu acho que favorece posições long no ativo. E aí falando de Gol, Gol eu não gosto da ação. Tem umas ações, putz, Gol, VEG. O camarada, por exemplo, se você botar ele para operar uma semana, operando Gol, VEG, BVMF3 e ele mais acertar do que House Trades, pode contratar aí porque, putz, são ativos muito malucos. Agora, pô, uma coisa assim, se você falar em operar Gol no meio da bagunça aqui, é uma coisa. Agora, putz, você falar em operar Gol num fundo desse, aí, pô, ninguém é maluco de vender Gol depois que ela simplesmente atingiu aqui no dia 9 de abril, atingiu 24,80 e agora ela tá 11, né? Então vender o ativo tem que ser muito doido para vender e tal. Então seria mais natural trabalhar na compra, né? Puxa, a ação tem um fundo duplo? Tem um fundo duplo, rompeu o eixo hoje, com bom volume, inclusive. O eixo do fundo duplo é 10,99, então entre compra e venda eu compraria com certeza, né? Agora, se você me desse, por exemplo, imagina que você é meu gestor, você me dá a opção de escolher entre Gol e Azul, eu prefiro Azul. Os fundamentos são melhores, é um papel. Agora, só falta. Agora, a Gol pode disparar e a Azul ficar? Pode. Né? Inclusive, as duas caíram sob efeito de um ombro cabeça a ombro e efeito dos mesmos drivers aí, né? Que é dólar para cima, né? E combustível caro.
né? Então, enfim, elas estão bem descontadas. Eu prefiro o azul se eu fosse comprar, mas também não estão na minha lista de preferências, não. Ok? Então esses são os ativos pedidos do YouTube. Eu vou fazer Petro 4 aqui agora. Tem que ver, pessoal, que o momento é do mercado interno, né? Então veja as ações do mercado interno, né? Com algumas outras exceções, o BR Foods, que subiu forte. Então as ações mais voltadas no mercado externo têm que ter um peso menor na carteira, na minha visão, salvo uma reviravolta na guerra comercial, daí você pode agredir porque tem ativo barato. A gente pegando a Petro 4 aqui, avaliando o ativo na semana, ela tinha fechado 17,19, 17,94, uma semana de alta. A ação não vai ter vida fácil. Relação com o governo, corrida presidencial, petróleo, dólar tal. Mas é uma movimentação que, por exemplo, pode trazer o papel nos 17, eu comentei ontem, mas aí tem as médias para protegerem. Mas no frigir dos ovos eu vejo a ação pelo menos nos 21 aqui na boca de gap em 1 ou 2 semanas. É a minha visão, né? E se o petróleo corrigir, ela poderia vir nos 17 até com facilidade. No caso da Vale, ela aparentemente deixa aqui o 47,15, cumpriu realmente a figura de queda que foi o topo duplo. Se a gente avaliar a Vale na semana, ela subiu pouco, né? Tinha fechado 49,59 na sexta-feira passada, hoje 50,34, mas ela fez um movimento interessante, né? Ela tocou a média, fez um fundo mais alto que o anterior, rompeu as duas médias e fechou acima do 49,70 e também do 50,10, que são dois suportes imediatos aqui se tiver pressão vendedora. No caso da BBS3 Banco do Brasil, na minha visão, correções são oportunidades. Como eu comentei com vocês, eu não duvido que ela venha no 27,73, mas acho difícil, acho improvável. Ela faria, nesse caso, um ombro, cabeça a ombro invertido, né? E na semana, 28,65 para 29,46, semana altista. Correções no ativo, na minha visão, seriam sinônimos de oportunidade, né? Caso sejam materializadas. No caso de BBDC4, ela está tirando o atraso aí aos poucos, subiu bem na semana. Ela saiu de 26,72 para 28,17. E na minha visão, se ela deixar para trás aqui a máxima da semana, ela deixaria também o fundo de dezembro e poderia acelerar na compra. Uma inclinação francamente compradora, não está distante de médias, e eu vejo o papel, mesmo com tudo que ela subiu, ainda como oportunidade, especialmente se tiver situações de correção. No caso de YouTube, o ativo muito bem, né? 39,90 para 42,08. Ela rompeu aqui um pivô de alta nos 40,57, um filhote de pivô de alta com mastro bandeira, acima das médias, algo que não ocorria desde aquele movimento lateral que nós vimos em abril, médias cruzadas para cima, correções, na minha visão, oportunidades. Ok? Eu peço que vocês deixem o like, que vocês assistam o vídeo que eu gravei à virada, aparece a minha imagem aqui no estúdio também. Falando do que eu penso para o momento atual, o desafio do Te Vejo nos 80 mil pontos. Né? Deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal, a gente tem tido um crescimento orgânico, um público muito engajado, comprometido com a nossa missão. Nome e e-mail para receber o cenário, seja bem-vindo à Bolsa, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Nós tivemos mais uma semana de sucesso, semana passada também foi, tanto na carteira, né, que eu compartilho com o meu grupo, com os meus alunos, como na própria leitura que eu disponibilizo aos seguidores do trabalho. Nosso papo é de trader para trader, a gente sofre juntos, sorri juntos também. Aprendemos a cada dia. Para que eu possa honrar a confiança de vocês, eu preciso estar em alto nível. Isso me faz melhorar a cada dia. Eu desejo saúde e paz a todos, um excelente feriado, muita luz aí, investimentos feitos de forma inteligente. E a minha ideia aqui, pessoal, é formar o investidor, né?
Eu não quero que ninguém seja dependente de mim, que me tenha como mestre ou guru, né? Eu quero ganhar a confiança das pessoas para que eu possa me comunicar com elas, né? E a ideia é formar investidores conscientes, independentes, que tenham as rédeas na mão e o controle da situação, para que eles não fiquem dependentes do sistema, ok? E formem as suas próprias opiniões. Então é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Seguimos juntos, que semana que vem possamos, assim como na semana que se encerrou e na semana anterior, termos sucesso, tanto na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, quanto nos investimentos. Meu muito obrigado. Até terça-feira no Radar, se Deus quiser. Valeu!